Vamos mergulhar em uma questão que parece um verdadeiro paradoxo científico: a presença de carbono 14 em diamantes. Como pode um elemento com uma vida tão curta ser encontrado em algo que deveria ter milhões de anos? A resposta está nos detalhes da medição. Para a gente entender o que está em jogo, primeiro é preciso falar sobre o fundo instrumental. Pensem nisso como aquele chiado bem baixinho que um equipamento de som faz. Ele está sempre lá, no fundo. E esse ruído de base estabelece o limite mínimo do que um instrumento consegue de fato detectar. Quando se tenta chegar aos limites teóricos da datação por carbono 14, a situação fica bem complexa. Isso porque existem várias fontes de sinais de fundo, esses ruídos, que podem ser confundidos com um resultado verdadeiro. É quase como tentar ouvir um sussurro numa sala muito barulhenta. Pesquisadores como R. E. Taylor e John Southon se depararam justamente com esse desafio: isolar um sinal real no meio de tanto ruído. Esses sinais falsos podem vir de todos os lados, da própria amostra, de contaminação durante o preparo no laboratório ou, como vimos, do próprio equipamento. Cada etapa é uma fonte potencial de interferência. Então, para medir com exatidão esse ruído de fundo da máquina, os cientistas precisavam de algo que teoricamente não tivesse nenhum carbono 14. Era necessário uma linha de base perfeita, uma amostra em branco para calibrar os instrumentos com precisão. E a solução foi genial: usar diamantes naturais. Com idades geológicas na casa dos milhões de anos, eles deveriam estar completamente livres de carbono 14, um isótopo que desaparece por completo em questão de dezenas de milhares de anos. E os diamantes se mostraram ideais para essa tarefa. Sua idade imensa, combinada com uma dureza e resistência química extremas, ajuda a garantir que qualquer sinal de carbono detectado venha do instrumento e não de uma contaminação. Bom, vamos então aos resultados. O que Taylor e Southon de fato encontraram quando analisaram esses diamantes tão antigos? A observação foi notável. Fragmentos de um único diamante mostraram idades aparentes quase idênticas, ali entre 69 e 70 mil anos. Essa consistência toda sugeria um sinal sistemático, ou seja, o ruído da máquina, e não uma propriedade real do diamante. A idade aparente mais antiga que eles conseguiram medir foi de aproximadamente 80 mil anos. É importante frisar que isso não é a idade do diamante. Esse valor representa o limite máximo de detecção que o equipamento deles conseguia alcançar. E aqui está o ponto central de tudo. Esse número é uma idade aparente, não a idade geológica do material. Ele é, na verdade, um reflexo do limite da tecnologia. É a medida daquele sussurro que o próprio instrumento produz. Acontece que essas mesmas descobertas foram interpretadas de uma maneira fundamentalmente diferente por outros. Essa outra interpretação argumenta que, como o carbono 14 tem uma meia-vida curta, a simples presença dele, por menor que seja, provaria que os diamantes não podem ter milhões de anos, mas sim apenas alguns milhares. No entanto, essa interpretação não leva em conta três fontes bem conhecidas que explicam perfeitamente essas quantidades mínimas de carbono 14. A explicação científica para os resultados se baseia em três pilares: a criação de novo carbono 14 dentro do próprio diamante, a contaminação durante o manuseio e o próprio fundo instrumental, que era o alvo original da medição. Primeiro, a produção in situ. Reações nucleares vindas da radiação natural de elementos na rocha ao redor podem, ao longo de milhões de anos, criar novos átomos de carbono 14 dentro da estrutura do diamante. É um processo lento, mas constante. Segundo, a contaminação. Mesmo com todo o cuidado na extração, corte e preparação, uma análise tão sensível pode detectar contaminação microscópica com carbono moderno. Um único átomo fora do lugar já pode aparecer no resultado. E por último, voltamos ao propósito original do estudo. O próprio equipamento gera um nível de ruído de fundo. E foi exatamente isso que o experimento de Taylor e Southon conseguiu medir com sucesso. O experimento, portanto, funcionou como esperado. Além de tudo, é preciso colocar essa questão específica dentro do contexto mais amplo da geocronologia. Essa não é uma medição isolada. A idade da Terra não é determinada por um único método. A confiança científica vem da concordância entre múltiplas técnicas de datação, todas independentes umas das outras. Métodos como urânio-chumbo e samário-neodímio se baseiam em princípios físicos totalmente diferentes. O fato de todos eles apontarem consistentemente para uma idade de bilhões de anos torna a conclusão extremamente robusta. Desse modo, a afirmação de que o carbono 14 em diamantes invalida essa cronologia
exigiria descartar um corpo de evidências imenso e coerente, vindo de vários campos da ciência que se confirmam mutuamente. Assim, o ponto crucial é que, longe de ser um problema para a datação, o sinal de carbono 14 em diamantes é uma ferramenta valiosa. Ele serve para calibrar e entender os limites dos nossos instrumentos científicos. Ele nos mostra até onde a nossa visão alcança. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. De que maneira a nossa capacidade de distinguir um sinal verdadeiro do ruído, bem ali na fronteira do que é mensurável, acaba moldando não só a nossa tecnologia, mas a nossa própria compreensão do universo.